bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um projeto. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer um projeto utilizando banco de dados com Python, tá certo? Os bancos de dados, eles são muito importantes quando você trabalha com uma linguagem back-end, porque eles são, digamos que, o combustível da linguagem back-end, é onde o back-end vai buscar as informações para executar as ações. O back-end é como se fosse o motor e o banco de dados é o combustível para esse motor. Então, já estou aqui na minha biblioteca de códigos, então do lado direito aqui vocês estão vendo o meu VS Code, onde a gente vai criar o nosso projeto, então vou criar aqui projeto.py, e aqui no lado esquerdo você está vendo o meu pack de bibliotecas. Então aqui eu tenho diversas bibliotecas de código, certo? Então aqui tem Python, JavaScript, PHP, tem muita coisa. E aí eu vou trabalhar aqui com os bancos de dados, certo? Esses bancos de dados aqui estão em Python, tá? Mas você pode adaptar para qualquer linguagem que você esteja utilizando, tá certo? E aí aqui a gente vai criar um projeto de cadastro de alunos, tá? O projeto não importa tanto, o que importa é o conceito que a gente está trabalhando. Então, abre o código aqui e aqui a gente já tem um código pronto sobre isso e a gente vai trabalhando parte a parte. Então, como sempre, para começar, a gente importa a biblioteca do banco de dados, a gente vai utilizar o SQLite 3 nessa aula, e aí aqui a gente já traz o primeiro trecho. E aí quando você pode ver aqui no comentário, o primeiro trecho é a função para criar a tabela de alunos no banco de dados. Então eu começo criando uma função, dou o nome para ela. Então o que essa função vai fazer, tá? Quando você for dar um nome de função, não faz qualquer coisa que está na sua cabeça. Dá o nome da função exatamente o que ela vai fazer. Então ela vai criar uma tabela de alunos, certo? Esse con aqui, que é a abreviação dessa variável, é de conexão. Tá? É uma abreviação de connection. Então, aqui eu vou conectar o meu banco de dados. Então, aqui eu tenho o connect e eu estou só abreviando a função. Tá? Então, connect SQLite 3. E aí aqui o nome do banco de dados vai ser cadastro de alunos.db. Tá? DB, para você que não sabe, é database, banco de dados em inglês, certo? Aqui a gente tem o cursor, tá? O cursor é a função que vai escrever no banco de dados. Então, lá dentro do banco de dados, a gente busca as informações escrevendo comandos. O cursor é o que vai escrever para a gente. E aí aqui é a gente criando uma conexão do Python com esse cursor, certo? E aí aqui a gente tem a função, chamando a função cursor. Então, aqui a gente de fato vai executar alguma coisa com a função execute. Então, é para ele executar o quê? Create table if not exist, ou seja, crie uma tabela se ela não existir. Esse comando é muito interessante para você não ter tabelas duplicadas, linhas duplicadas, nenhum tipo de informação duplicada. Create table if not exist. Então, só se não existir você vai criar. Se já existe, tudo bem, você não vai mexer, você vai editar ela, entende? Então ele vai direto para edição, certo? Essa tabela vai se chamar alunos e ela vai ter as seguintes características: ID, nome, idade e notas. ID seria a identificação, então todo aluno vai ter uma identificação numérica única, para você, caso tenha 2 alunos, 3 alunos com o mesmo nome, você não se confundir. E aí você coloca aqui integer primary key, tá? Todo banco de dados ele precisa ter uma primary key, que seria basicamente uma chave primária, que seria, digamos que, o mais importante, tá? E o integer é de números inteiros, então isso aqui vai ser números inteiros. Sempre o ID vai ser números inteiros, nunca números quebrados, porque não tem 2 alunos e meio, ou é 2 ou é 3. Então, números inteiros e primary key é só para declarar, tá? Isso aqui é protocolar, não é algo para você se importar tanto. Você vai ter o nome dos alunos e vai estar no formato de texto, a idade vai estar no formato de números inteiros e a nota vai estar em formato real, porque as notas, sim, podem ser quebradas. Então, tem alunos que tiram 5, tem alunos que tiram 5,5, 5,70, 5,25. Então, as notas, sim, podem ser números quebrados. Commit para salvar, close para fechar. Toda vez que você fizer uma alteração no banco de dados, você salva e fecha, tá? Então sempre vai ser essa mesma história. Você abre aqui em cima, executa alguma alteração, salva e fecha. Pô, mas eu vou usar o banco de dados 3 vezes ao longo do código, beleza?
abre, executa e fecha, abre, executa e fecha, abre, executa e fecha. Por quê? Se você tiver alguma coisa entre as duas alterações no banco de dados, do seu código Python, por exemplo, você não salvar e fechar isso aqui, você pode colapsar isso aqui. Então você pode mexer em coisas que não era para mexer, você pode acabar fazendo alterações que não era para fazer, e aí você vai acabar se enrolando com o seu código, tá certo? Aqui embaixo, a segunda parte é uma função para adicionar alunos. Então o nosso banco de dados está inicialmente zerado e a gente vai cadastrar os alunos. Você pode ver que esse aqui já é um pouco mais curto, porque é uma única função, então insert into, certo? Então essa função aqui é para inserir dentro. Dentro da tabela de alunos, a gente vai inserir nome, idade e notas, tá? Aqui a gente tem o que a gente vai inserir, certo? Aqui, nessas 3 interrogações, é o número de variáveis, tá? Então, não importa o nome dela, não importa o que está escrito, só importa a quantidade. Então, você coloca 3 valores aqui. E esse nome, idade e notas aqui são as variáveis Python. Então, nesse caso aqui, é as informações do banco de dados. Nesse caso aqui, é as informações das variáveis Python. Então, a gente vai pedir essas informações com o input Python. Ele vai responder, vai pegar essas informações, essa linha vai transformar essas informações de Python para banco de dados e vai enviar lá para dentro, tá? Commit aqui para salvar e o close para fechar, tá? Bem simples. Aqui embaixo a gente tem a lista de alunos e de atualizar informações, então já vou adiantar um pouquinho aqui. Então essa aqui é basicamente uma função para printar todos os alunos, então select all from, tá? Esse asterisco aqui, ele significa em inglês all, que seria de tudo, tá? Então selecione todos os alunos, né? Selecione tudo da base de alunos, certo? Aqui é para printar tudo e aqui para fechar, tá? Nesse caso aqui eu não trouxe o commit para salvar porque eu não fiz nenhuma alteração. Eu só peguei as informações que já estavam lá dentro. Então, para salvar, você só salva se você fez alguma alteração. Não fez alteração, é só você fechar e retornar aqui a variável de alunos. E aqui é para atualizar informações. Então, a função update, tá? A função update vai atualizar, certo? Então, atualize a base de alunos, set, e aí aqui a gente tem nome, idade e notas, certo? Então, esse set seria algo como configurar, que é a função que de fato vai fazer a alteração. Então, aqui eu estou solicitando a alteração e aqui eu estou configurando que aluno vai receber essa alteração. Então, nome, idade e notas, e aqui a gente tem o where ID. Esse where ID é o mais importante. Por quê? Aqui eu vou trazer as novas informações. Então, vamos supor que eu sou um aluno dessa base de dados. Meu nome é Leonardo. Só que eles colocaram errado e colocaram, sei lá, Leandro, que é um nome parecido, e aí eles acabaram colocando errado, certo? E aí eu preciso atualizar o meu nome. Então, eu vou colocar o meu novo nome aqui. E aí a parte do where é a parte onde, de fato, essa atualização ela vai acontecer. Porque se você simplesmente colocar para atualizar o nome e não colocar um where, existe a possibilidade de todos os alunos da sua base de dados ficarem com um novo nome. Porque você não especificou onde essa alteração era para ser feita. Então você vai identificar qual ID está errado. Bom, o aluno que está com o nome errado é o aluno 97. Beleza. Então você vai colocar o where ID aqui 97 e ele vai fazer a atualização do nome sem problemas nenhum, tá certo? Agora a gente vai criar uma tabela para a base de dados e aí é só criar chamar a função, certo? Então aqui a gente está trazendo a função criar tabela de alunos. Então aqui em cima a gente criou e estruturou, aqui embaixo a gente está apenas rodando essa função para de fato ela criar tudo isso, tá? E aí agora aqui embaixo a gente vai para os exemplos de uso, tá? Os exemplos de uso são as partes que você vai utilizar para rodar isso aqui. Então, eu quero adicionar alunos. Então, primeiro eu criei a tabela, agora a tabela ela existe, certo? E agora eu quero adicionar um novo aluno. Então, eu coloco aqui a função adicionar aluno e coloco os nomes. João e Maria, 20 e 22 anos e as notas, 9.5, 8.7, certo? Aqui eu tenho uma lista de alunos, então eu posso usar a função de listar alunos e eu tenho o print aqui. Eu coloquei uma função for para ele trazer um loop de repetição, certo? Então, para cada aluno dentro da minha lista geral de alunos, eu quero que ele printe o ID,
no index 0, eu quero que ele printe o nome no index 1, a idade no 2, as notas no 3 e por aí vai, certo? E aí aqui eu trouxe um exemplo de atualização, certo? Então, atualizar aluno, eu quero atualizar o item 1, o ID é sempre o primeiro, tá? O ID é sempre o primeiro, então eu quero atualizar o item 1. Apenas o João. E eu quero atualizar o nome dele para João Silva. Eu vi aqui que estava errado, o nome dele é João Silva. Beleza. A idade dele é 21, então ele é um ano mais velho. E a nota dele subiu um pouco de 9.5 para 9.8. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma alteração de todos os dados. De nome, idade e notas. Você pode fazer apenas uma alteração? Pô, só o nome tá errado. Tudo bem, só faz a atualização do nome, não tem problema nenhum, tá certo? Se você quiser, por motivos de segurança, copiar isso aqui, então ó, a idade dele permanece 20 anos e a nota dele permanece 9,5. Você também pode, tá? Não é necessário, mas você também pode. E aqui a lista de alunos atualizada. Então aqui eu vou rodar essa mesma função que eu trouxe aqui em cima, exatamente a mesma função, só que agora eu vou trazer ela atualizada com os novos dados do João, tá certo? Então vou fechar isso aqui. Agora a gente pode rodar esse código aqui e se tiver tudo certo, a gente tem a lista de alunos aqui, o João e a Maria, tá? No caso ele apareceu com essa interrogação aqui, porque o Python dessa forma aqui, ele não lê acento. Então eu vou tirar aqui o do João, vou colocar João da maneira simples mesmo, para não ficar estranho. E a gente roda isso aqui novamente. E aí, como você pode ver, ele trouxe agora 4 alunos. Por quê? O banco de dados já estava preenchido. Então, quando eu coloquei aqui o create table if not exist, se ela não existir, ele vai entrar aqui no meu banco de dados, o banco de dados já está aqui, ele entrou no banco de dados e viu que o banco de dados já existe, então ele não criou um novo, você pode ver que só tem um aqui. E aí ele apenas adicionou os outros dois, né, o 3 e o 4, que também são João e Maria, né, eu só tirei o acento aqui do João, mas você pode ver que no primeiro aqui, ó, no João Silva, ele atualizou. E aí, uma outra coisa interessante, você pode ver que aqui no João, no ID1, ele ainda printou o nome com o acento. Só que aqui, na atualizada, ele já fez a alteração. Então, no final das contas, acabou trazendo o mesmo nome 2 vezes, mas ficou muito mais interessante, porque ele acessou o banco de dados que já existia, ele verificou o que estava lá dentro e ele trouxe pra gente. Então, se você não fizer nenhuma alteração, você vir aqui simplesmente colocar, vamos supor, Pedro e, não sei, um nome de mulher, a gente pode colocar Gabi, por exemplo. E aí a gente roda isso aqui. E aí se você trazer aqui de novo, ele vai te trazer 6 nomes. Porque esses primeiros 4 nomes aqui já existem lá dentro. E esses 2 aqui a gente adicionou agora. Eu só troquei o nome, né? Não troquei idade, não troquei nota. Seria interessante ter trocado. Mas aí você pode utilizar isso como uma questão de treino. Então, atualize os dados, substitua, vê qual que é o ID do Pedro, vê qual que é o ID dela, e aí você substitui aqui, né, seria o ID 5 e 6, então você pode colocar aqui a atualização de alunos 5 e 6, atualizar as notas, atualizar a idade, sem necessariamente atualizar o nome, tá certo? Então, por essa aula eu fico por aqui, isso aqui foi uma introdução a banco de dados, tá? Então, isso aqui é um tema muito básico em banco de dados, então se você não sabe nada do que você viu nessa aula aqui, cara, faz uma pausa, reveja essa aula 2, 3 vezes, porque isso aqui é banco de dados básico, tá certo? E se você tem interesse na biblioteca de códigos para ter mais de 900 códigos, tá? Isso aqui é o que eu uso para desenvolver as aulas, então são mais de 900 códigos aqui dentro de Python, JavaScript, HTML, CSS, PHP, tem tudo aqui dentro, só conferir o link aqui na descrição, tá certo? Fico por aqui e até a próxima aula.